forte, que nós vamos começar falando sobre ela para a gente seguir depois do domingo à noite encerrar. A primeira é: esforça-te. Esforça-te. A outra tradução que eu li dizia: procura-te. É isso? Procura-te. Quem tem o termo aí, procura-te? Procura-te. Eu vou trabalhar a ideia esforça-te, que é sinônimo. Esforça-te. É um processo de formação do obreiro que nós precisamos empreender. Esforço. Eu li um livro há muitos anos atrás, que eu ganhei do pastor Robson. O pastor Robson sempre foi um homem que me deu muitos livros, né? Ele ia num lugar, ele via um livro e comprava, fazia dedicatória e me dava. Depois ele falava assim: você leu o livro inteiro? O que o livro fala? Eu li muitos livros do pastor Robson, fiz alguns resumos para ele. Ele me dava o livro e mandava eu ler, depois pedia um resumo do livro. Você incentiva a pessoa a ler. Eu devo muita minha formação acadêmica ao pastor Robson. O pastor Robson, ele me desafiou a estudar. Não sei se eu já contei aqui para vocês, vale a pena contar de novo, que eu tinha a 4ª série do primário, porque eu trabalhei com o pastor João Barbosa de Macedo. Que grau de instrução vocês acham que o pastor Macedo tinha? João Barbosa de Macedo tinha a 3ª série do primário. E ele chegou a ser sargento do exército da cavalaria. Ele ensinou Requião a montar a cavalo. O governador Requião aprendeu a montar a cavalo na cavalaria quando serviu. Requião engraxou muitas vezes a bota de João Barbosa de Macedo. Como soldado, Macedo mandava ele engraxar a bota dele. Depois ele tornou governador. E o próprio Requião contava que engraxou a bota do pastor João Barbosa de Macedo. O pastor Macedo usava uma botona na cavalaria, até aqui, aquelas botas para montar cavalo, e ele mandava o Requião engraxar. Mas o Requião era um jovem, o parceiro nunca sabia, não imaginava que o Requião seria governador. Mas o Requião engraxou a bota de João Barbosa de Macedo. E o pastor João Barbosa de Macedo se tornou um homem com uma caligrafia linda. João Barbosa de Macedo tinha uma caligrafia muito mais bonita do que a minha. Eu não tenho uma letra feia, mas João Barbosa de Macedo tinha uma letra impecável. Sabe como que ele aprendeu a escrever? Não sabe, né? Então isso é pérola. João Barbosa de Macedo comprou um caderno de caligrafia, foi trabalhar no comércio, e todo dia ele pegava o jornal e transcrevia a notícia do jornal para o caderno de caligrafia. E ele ficou com uma letra linda. Depois ele foi trabalhar no exército, e aquele tempo era tudo em fichinha, e ele escrevia tudo em ficha, e ele foi pegando habilidade para escrever. O pastor Macedo não tinha erro de grafia, ele escrevia bem, sem erro de grafia. O que é erro de grafia? É onde escreve com 2 S, você escrever com S só. Onde escreve sem cedilha, você escrever com S. Isso é erro de grafia. Isso aí, o brasileiro tem muito erro de grafia por causa que a formação básica do primeiro e segundo grau, primeiro e segundo ano é muito fraca, e aí fica com erro de grafia. O João Barbosa de Macedo não tinha erro de grafia, mesmo tendo 3ª série do primário. Ele escrevia bem. Escrevia bem, porque ele ficou decorando do jornal e transcrevendo cadernos e mais cadernos e mais cadernos e mais cadernos e mais cadernos. Entendeu? Ele não teve chance de estudar, mas ele transcrevia o jornal para o caderno. Aí o texto está dizendo: esforça-te, esforça-te, esforçar. Você imagina você ficar copiando o jornal para o caderno de caligrafia e se esforçar? Só vai militar. Só militar. Esforçou, né? E o pastor João Barbosa de Macedo conseguiu ser um homem respeitado. Ele recebeu um dos maiores títulos do estado do Paraná, que é ser cidadão paranaense. Ele foi um homem honrado em vida, foi um homem respeitado, um homem que discursou na frente de governadores. Macedo discursou na frente de governadores, e o pastor Macedo, aos seus 55, 60, 70 anos, ele falava e falava muito bem. Não tinha erro de português, e ninguém sabia que ele tinha a 3ª série do primário.
Eu só soube quando eu pedi para estudar. Ele fez uma carta autorizando que os cooperadores do Panorama não implicassem comigo porque eu iria estudar à noite. E eu achei essa carta agora esses dias, guardei ela, achei ela, a carta assinada por ele, aonde eu, João Barbosa de Macedo, autorizo o Antônio Sutiro, o evangelista Antônio Sutiro, estudar no curso superior à noite, atendendo a igreja apenas no final de semana. Os irmãos não gostavam muito de estudar à noite, porque de terça-feira, quinta-feira eu não estava na igreja, murmuravam, os crentes murmuravam de mim, mas o pastor investiu na minha vida, João Barbosa de Macedo, autorizou-me a estudar, a fazer um curso superior. Aí ele contou a história dele, que ele não teve a oportunidade que ele ia me dar. Ele disse: eu não tive essa oportunidade, mas eu quero te dar essa oportunidade, porque você é um obreiro novo e esforçado. Precisa esforçar para estudar. Precisa esforçar para estudar. Precisa esforçar-se para ser um obreiro aprovado. Eu li um livro, 7 Leis do Ensino, que o pastor Alves me deu, e nesse livro o autor conta que ele tinha um professor que toda madrugada, quando ele estava indo trabalhar, ele via a luz acesa do professor. Um dia ele perguntou: professor, mas por quê? Que 5 horas da manhã, quando eu estou indo para o trabalho, eu vejo uma luz acesa no seu quarto? Disse: é que eu estou estudando de madrugada. Mas por quê? O senhor sabe tanto? Ele disse: o dia que eu parar de aprender, no outro dia eu paro de ensinar. O rio que você olha hoje não é o mesmo rio que você vai olhar amanhã. O leito é o mesmo, mas as águas já passaram. Então o ensinador precisa estar lendo constantemente. O ensinador precisa estar atualizando, ele precisa estar se reciclando, ele precisa estar correndo atrás de curso, ele precisa estar se preparando. Um piloto de avião faz reciclagem semestralmente ou anualmente. A empresa banca para que o piloto faça novos cursos. Existem novos aparelhos, existem novas aeronaves que precisam ser pilotadas. E o cara tem trocentas horas de voo, mas ele precisa fazer cursos. Precisa estar se reciclando. Você imagina se exige de alguém que está conduzindo as pessoas nos ares de um avião se reciclar. Você imagina quem está querendo conduzir um povo para o céu? O pastor, o presbítero. A escola dominical está na mão de algumas irmãs. Por exemplo, eu não me envolvo na sala das irmãs. Eu acredito que quem ensina sabe o que está ensinando. E essas irmãs têm que buscar para se reciclar, para saber o que está falando, se atualizar, se informar, se antenar, estar atento, porque senão começa a fazer um discurso que já não tem mais razão de existir. Eu tive um professor chamado Paulo Emília, ele disse que alguns seminários presbiterianos estavam ensinando as pessoas a matar dragão no século XVIII. O problema é que já não existia mais dragão, né? O mito do dragão já desapareceu. No século XVIII, século XVI, as pessoas tinham mito do dragão, mas hoje já não tem mais esse mito dos dragões, e eles estão ensinando a matar dragões ainda. Então as pessoas que ensinam precisam estar se esforçando. Eu vou voltar ao pastor Robson. Eu fui pregar na igreja do pastor Robson. O pastor Robson era o pastor mais formado que nós tínhamos na época. Ele era formado em Direito e formado em Letras pela UEM, e a esposa dele era formada em Letras e ela era diretora do colégio. E aí ele me chamou para pregar um domingo à noite na igreja dele. Eu já fui tremendo, né, com as perninhas já tremendo. Eu tinha quarta série do primário. Eu pregava, eu era pastor tanto quanto ele. Era um obreiro de uma igreja tão grande quanto a dele. Eu pastoreava o Tuiuti, e na época o Tuiuti tinha mais de 240 membros, e eu tinha 20 e algumas coisinhas, né? Tinha cabelo da gente, era mais magro, 24, 25 no máximo. E o pastor Antônio lembra desse tempo, né? Dirigiu o Tuiuti. E ele me chamou para pregar, e eu preguei à noite. Acabou o culto, ele me chamou para
fazer uma refeição com ele. Quando eu entrei na casa dele, muito simples, aí a esposa dele serviu sopa. Eu disse: será que advogado come sopa, gente? Ah, credo. Só que o advogado comia coisa assim mais chique, né? Eu achei que a boia ia ser assim mais atrativa, né? Era sopa com pão. Eu disse: Jesus, sopa com pão. O tal do pobre não come esse negócio não. A gente gosta de comer à noite feijoada, uma coisa assim mais pesada, com mais substância, né? A sopinha assim rala, com a folhinha de repolho, um pãozinho. Eu disse: gente, povo rico, chique, estudado, come esse negócio. Eu fiquei pensando, já caiu no conceito, né? O cardápio, eu pensando que ia vir uma baita de uma coisa assim com substância, né? Não, naquele tempo eu não conhecia a picanha, não. Naquele tempo, se viesse um ovo frito com, sei lá, um bistequinho de porco, eu pensei, ia ser uma coisa assim meio, né? Bom, aí ele disse assim: Sutil, qual o grau de instrução que você tem? Ai, Jesus, meu calcanhar de Aquiles. Vocês sabem o que é calcanhar de Aquiles, né? Não precisa explicar, não precisa? Metodologia é lá do mito dos gregos. Aquiles é o guerreiro lá do cavalo de Troia. Quando ele invade Troia, o guerreiro Aquiles, ele leva uma flechada no calcanhar, e de lá vem o ditado: calcanhar de Aquiles. Para você saber, quando alguém diz assim: olha, esse é o meu calcanhar de Aquiles, ele está falando do guerreiro grego que invadiu, que esteve no cavalo de Troia, que invadiu a cidade de Troia. É uma guerra que se fala há tantos anos, né? A guerra de Troia, o cavalo de Troia e o guerreiro Aquiles. Mas virou um ditado popular. Igual você dizer assim: é difícil agradar gregos e troianos. Também vem lá da mitologia grega. Os gregos e os troianos nunca batiam. Os gregos tinham uma ideologia: não dá para agradar. Eu aperfeiçoei e aprendi com um cara que não dá para agradar gregos e baianos. Gregos e baianos, né? Eu aprendi uma vez, né? Gregos e troianos, né? O brasileiro aperfeiçoou o ditado, né? Não dá para agradar gregos e baianos, né? E tem gostos diferentes, né? Gregos e baianos, mas o ditado certo é gregos e troianos. Vamos para o calcanhar de Aquiles. Lá, por que eu estou dando essa informação? Porque pode ser que alguém não sabe o que é calcanhar de Aquiles. Está se referindo ao guerreiro Aquiles, mas é qualquer coisa que você tenha vergonha de dizer. Se a pessoa te perguntar quantos quilos você pesa, você diz: isso pode ser só o calcanhar de Aquiles, né? Quantos anos você tem? Uma coisa que você tem vergonha, tipo, se é uma coisa que você sente mal em falar. O meu calcanhar de Aquiles era o grau de instrução. Quando a pessoa perguntava assim: qual o seu grau de instrução? Eu tinha vergonha de falar que tinha quarta série da primária. Eu tinha vergonha. Eu era pastor de uma igreja de 240 membros. Eu era um presbítero em eminência. E o cara pergunta o grau de instrução. Aí eu fiquei muito chateado. Aí a irmã Ruth veio lá do fundo, e o pastor Robson falou para ela assim: Ruth, acredita que o Sutil tem quarta série da primária? Ela disse: o que tem, Robson? Ele tem um grau de instrução do menino de 8 anos. Acabou de lascar. O que tem, Robson? A Ruth é muito simples, né? O que tem, Robson? Ele tem um grau de instrução de uma criança de 8 anos. Gente, se eu tenho um grau de uma criança de 8 anos, o meu grau de informação de uma criança de 8 anos, como que eu sou pastor de uma igreja de 240 membros? Gente, eu pedi para morrer. Aí ele conversou comigo, conversou e falou: Sutil, por que você não volta a estudar? Você tem 20 e poucos anos. Gente, eu saí daquela casa aquele dia dizendo: vou voltar a estudar. Eu vou voltar a estudar. Criei coragem, fui lá, me matriculei no Sobral. Sabe o que é o Sobral? Não, Mobral é uma coisa, o Sobral é o que sobrou do Mobral. Eu me matriculei no Sobral, porque o Mobral era alfabetização de adulto, mas era presencial, né? Lembra disso? É o Mobral.
Aí eu inventei que o que eu estudava era o Sobral, é o que tinha sobrado do Mobral, que é o CB já. O CB já você ia lá. Então eu ia pela manhã e ficava até meio-dia. Vinha em casa almoçar, eu voltava de tarde. Quando dava uma folguinha, eu ia de noite. Gente, quando eu comecei a estudar, eu descobri que eu não era tão limitado quanto eu pensava. É que quando eu pensei assim, bom, quando eu era criança, eles não deviam ensinar, né? Não podia ser tão fácil assim, que eu achava tão difícil. Aí eu achei fácil estudar e comecei a correr atrás. Nos dois, eu terminei da quarta à oitava. Aí eu contei para o pastor Robson, disse, parabéns, rapaz, você chegou lá, hein? Terminou a oitava série. Aí ele falou, você faz parte de um número X de brasileiros que terminaram o segundo grau. Aí quando eu terminei, a oitava série, quando eu terminei o segundo grau, aí ele falou, você faz parte de uma elite hoje, um número muito pequeno de brasileiros tem o segundo grau. Quando eu terminei a faculdade, ele falou, agora você faz parte de outra elite, menos de 3% da população brasileira. Hoje eu tenho 3 pós-graduação, então eu faço parte de um grupo mais seleto ainda, um índice menor de pessoas, muito poucos brasileiros têm uma graduação e 3 pós. Poucos brasileiros. O índice é mínimo. Algumas pessoas fazem uma graduação e não fazem uma pós. Algumas pessoas fazem uma pós, uma única pós. Tá. Se eu fizer um mestrado, aí então eu me limito a um número muito menor de pessoas no Brasil ainda. Se eu fizesse um doutorado, então aí era 0,0 de brasileiros que têm doutorados. Se eu fizesse um pós-doutorado, então aí aumentaria os zeros. Se eu fizesse um pós-doutorado nos Estados Unidos, aí seria um número menor ainda de brasileiros que tem. E se eu falar para vocês que eu tive uma leira de professor que tinha até dois doutorados. E tudo batista, presbiteriano, com 2 pós-doutorados, falando 3 idiomas, falando francês, inglês, no mínimo 3 idiomas. Eu me lembro que eu tinha um professor chamado Alexandre Rossi. Ele tem 2 pós-doutorados, ele é coordenador do curso de teologia da PUC. E um dia eu peguei um livro na biblioteca, grosso assim, e eu fui ver quem traduziu. E eu olhei. Eu fiquei encantado com esse professor, o senhor que traduziu esse livro? Ele disse, esse é um dos livros que eu traduzi. Eu falei, mas quantos livros o senhor tem escrito pela... Ele disse, eu tenho 22 livros escritos pela editora Paulinas. Ele tem 22 livros, na época eu tinha 22 livros escritos pela editora Paulinas, e ele tinha traduzido um livro de John Bright, um livro História de Israel, dessa grossura, e eu procurando quem era o tradutor, achando que seria... Era o cara que estava dando aula para mim, era o tradutor do livro do inglês para o português, e com mais de 22 livros escritos pela editora Paulinas. Então, as pessoas correm atrás, elas se esforçam para melhorar o seu conhecimento. Nós vamos parar por aqui, porque eu só fiquei na primeira expressão do texto. Esforça-te, que domingo eu vou dar sequência nesse texto. Domingo eu vou falar sobre ser aprovado, domingo eu vou falar não ter do que se envergonhar. Esforçar é correr atrás. Gente, quando eu caí no curso superior, eu vejo meu filho, a gente está fazendo o primeiro ano de Direito, eu já falei para ele, se ele reprovar, eu não pago o ano que vem. Eu nunca vi o Mateus lendo um livro. Nunca vi o Mateus lendo um livro, fazendo trabalho. Nunca vi. Se é muito inteligente, é muito relaxado. Não pode ser tão inteligente assim. Nem o pai e a mãe não é tão inteligente assim. Porque não existe curso superior mole de fazer. Não existe curso superior mole de fazer. Gente, eu fui fazer administração, meu Deus do céu, quando caiu função, matriz, equação, lembra disso? Função, equação, matrizes. Gente, tinha tanta coisa em matemática, eu acho que matemática quase não é de Deus. Gente, o que é aquilo? Eu descobri que eu levava mais jeito não para exatas, eu descobri que eu levava mais jeito para leitura, para interpretação de texto. Resumindo, não existe curso fácil, não existe nada que você faça que seja fácil.
Se a gente quando nós fizemos uma escola bíblica que aplicarmos uma prova para vocês vão achar difícil. Os crentes querem escola bíblica, mas não quer prova. Eu quero trazer o IBADEB para cá, mas não sei se vai ter demanda, porque as pessoas querem mamão com mel, melzinho na chupeta. Esforçar é ler, é varar a noite. Eu não sei quantas noites eu varei, a noite inteira lendo. Eu não sei quantas noites, eu não tenho noção de quantas noites eu perdi de sono. Eu não sei quantas 1000 páginas eu li nos últimos 10 anos. Estou falando de 1000 páginas. Não sei falar para vocês quantas 1000 páginas eu li. Mas durante a graduação, eu devo ter lido bem mais de 30 livros. Nessa pós aqui, eu li mais de 20 livros. Feito, gente? Vamos parar? Esforça-te. Vamos ficar em pé? Esforçar. Os irmãos que estão fazendo... Tem alguém que está estudando música na orquestra? Achei eu. Esforça-te. Não é fácil ser músico. Leva uma vida para ser músico. Qualquer coisa que você for fazer. Alguém tirou a habilitação há pouco tempo aí? Esforça-te. Não é fácil dirigir. Né? Perdeu o medo de dirigir. Tudo exige esforço. O que mais? Não é só estudar. Tudo exige esforço. Quem fez o Enem domingo passado? Antônio? Fez o Enem? Foi bem? Esforça-te. Quem fez concurso? Concurso. Esforça-te. Concurso é competido. Esforçar para passar no concurso. Tudo exige esforço. A gente quer tudo de graça. Senhor, abre a porta e atrapalha os irmãos que vão fazer o concurso para que eu passe. Deus não vai atrapalhar o outro para te ajudar. Essa oração não precisa nem orar. Você estuda, esforça e pede para que Deus te ajude você lembrar no dia da prova, do concurso. Mas tudo precisa esforço. E para ser um obreiro diferenciado precisa de esforço. Para ser um obreiro diferenciado precisa de esforço. Você não pode querer ficar na média. Eu já sei mais do que fulano, tá bom. Você se tranquiliza. Eu já sei isso, tá bom. Senhor Deus, despede o teu povo em paz, dá da tua graça, da tua bênção sobre eles. Ensina-nos a aprendermos mais, a dedicarmos mais. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, ajuda-nos a esforçar mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que amanhã seja um grande trabalho, é o que nós suplicamos.